Já parou para imaginar como seria passar por uma experiência de quase morte, nesse momento, se deparar com Jesus? Meu nome é Eduarda Lopes, tenho 37 anos e sou professora. Até aquele dia, nunca imaginei que minha vida poderia mudar de maneira tão profunda. Esta é a minha história, uma jornada que começou em uma tarde tranquila, recheada de lembranças da minha infância, mas terminou com uma transformação que eu jamais poderia prever. Tudo se iniciou durante minhas tão esperadas férias, após um semestre de trabalho intenso. Eu só queria descansar e me reconectar com o que me trazia alegria. Decidi, então, visitar o lago da minha infância, um lugar que havia sido cenário de tantas boas memórias, os verões despreocupados, os mergulhos ao fim do dia e aquela sensação de liberdade que só uma criança poderia entender. Mas naquele dia, aquele lugar tão familiar e acolhedor se tornaria o cenário de algo que mudaria minha vida para sempre. Lembro-me de chegar ao lago com um sorriso no rosto, sentindo a brisa fresca tocar minha pele e ouvindo o som suave da água. Era como voltar no tempo. O lugar estava tranquilo, apenas o canto dos pássaros e o murmúrio das árvores preenchiam o silêncio. Decidi mergulhar para reviver os velhos tempos. Mal sabia eu que aquele simples gesto me levaria a uma experiência única e profunda. No início, tudo parecia normal. A água estava morna, e eu me sentia leve, como se estivesse flutuando entre o presente e as lembranças de um passado distante. Porém, em questão de segundos, a tranquilidade se transformou em desespero. Percebi que tinha ido longe demais da margem. Tentei nadar, mas logo me senti exausta e fui tomada por cãibras. Meu coração disparou, e o tempo parecia se distorcer. Cada segundo se arrastava, enquanto a água começava a dominar meu corpo. Tentava lutar para respirar, mas minhas forças se esgotavam. Nesse momento, o medo tomou conta de mim, o medo de que talvez eu não conseguisse sair dali, o medo de que aquela fosse a última vez que veria a luz do sol, o medo de não conseguir voltar para minha família e para as pessoas que amava. Enquanto a água me engolia, pensei, será que é assim que tudo acaba? A escuridão começou a me envolver, e não tinha mais forças para resistir. Meu corpo parecia pesado, entregue ao inevitável, e então, tudo ficou silencioso. A última sensação que tive foi o peso da água sobre mim, e, de repente, tudo desapareceu. O que vivi a seguir é algo que ainda me custa descrever. Quando acordei no hospital, soube que fui dada como morta por 6 minutos e 37 segundos. Mas o que vivi nesse curto espaço de tempo não foi apenas uma transição entre a vida e a morte. Foi uma jornada espiritual que transformou para sempre quem eu sou. Mal sabia eu que, naquele instante em que tudo parecia perdido, estava prestes a ter o encontro mais transformador de toda a minha vida, um encontro que me revelaria a verdade sobre o céu, o propósito da vida e, acima de tudo, sobre o imenso amor de Jesus. Quando meu corpo finalmente cedeu à força da água, um silêncio absoluto tomou conta de tudo, como se o mundo ao meu redor tivesse sido desligado. Não havia som, nem dor, nem desespero, apenas uma escuridão estranha, mas ao mesmo tempo acolhedora. Eu sabia que algo estava acontecendo, mas não compreendia o que. Então, senti algo impossível de descrever, a sensação de me separar de mim mesma. De repente, não estava mais presa ao meu corpo. Era como se tivesse me desprendido e flutuado para fora daquela prisão física. A sensação de liberdade foi tão imensa que, por um momento, esqueci todo o medo que havia sentido. Olhei para baixo e vi meu corpo submerso, sendo levado pela correnteza. Era como se eu fosse uma espectadora de algo que já não me pertencia. Enquanto flutuava, minha consciência parecia se expandir. Eu sentia tudo ao meu redor de uma forma nova e intensa. O som da água, antes ensurdecedor, agora era uma melodia distante e harmoniosa. A luz do sol que atravessava a superfície parecia mais intensa, e tudo ao meu redor tinha uma clareza quase sobrenatural, como se estivesse enxergando pela primeira vez. Mas o que mais me marcou foi a sensação de uma paz profunda, como se tudo mais fosse irrelevante. Não havia medo, nem angústia, nem o peso do tempo. Eu existia, mas de uma maneira que nunca havia experimentado. Enquanto me acostumava a essa nova realidade, percebi que estava sendo puxada para longe do lago.
Não era uma força física, mas algo suave, como um convite. O céu, que antes era azul, agora estava transformado em um espaço dourado, brilhante, como se o próprio ambiente fosse feito de luz. A sensação de leveza aumentava a cada instante, e eu sabia que estava deixando o mundo como o conhecia. Enquanto seguia esse caminho de luz, memórias da minha vida começaram a surgir diante de mim, como um filme. Não eram apenas lembranças comuns, mas momentos imbuídos de significado. Vi o dia em que aprendi a ler com meu pai, as vezes em que chorei sozinha depois de um dia difícil, e até aquelas escolhas que sabia não terem sido as melhores. Mas não havia julgamento. Era como se aquelas lembranças estivessem ali para me mostrar algo maior, algo que eu ainda não compreendia. Foi então que senti uma presença ao meu lado, algo impossível de ver, mas que era tão real quanto tudo que já vivi. Não era assustador, ao contrário, era reconfortante. Essa presença parecia me guiar, me preparar para algo extraordinário. Não havia palavras, mas eu sabia que algo muito além estava prestes a acontecer. Foi quando percebi que algo em mim estava mudando. Não era apenas meu corpo físico que eu havia deixado para trás, mas parecia que eu estava me despindo de tudo o que me definia na Terra, medos, dúvidas, frustrações. Ali, naquela jornada, eu era apenas essência. Mesmo sem entender completamente para onde estava indo, sentia que estava voltando a um lugar que sempre me pertenceu. A luz ao meu redor se intensificou, não era apenas brilhante, mas também calorosa e viva, como se tivesse consciência. Ela me envolvia como um abraço, e tudo dentro de mim dizia que eu estava prestes a cruzar para algo que transcendia tudo o que eu podia imaginar. Foi então que algo aconteceu. Ou melhor, alguém. Uma presença surgiu no horizonte dourado. Era uma presença tão intensa, tão cheia de amor, que senti meu ser inteiro estremecer. Meu coração sabia quem era, mesmo antes de meus olhos perceberem completamente. A presença, que antes parecia distante, agora se aproximava, tomando forma lentamente. Era como se toda a luz ao meu redor emanasse dele. Não conseguia desviar o olhar. E naquele momento, soube com uma certeza indescritível que estava diante de Jesus. Ele não disse nada de imediato, mas sua simples presença falava mais do que qualquer palavra poderia. Os olhos dele pareciam enxergar tudo em mim, não apenas quem eu era, mas tudo o que eu já havia sido e o que poderia ser. O olhar carregava um amor tão vasto, que parecia impossível de compreender. Jesus estava ali, diante de mim, e eu sentia como se o tempo tivesse parado. Sua luz, que o envolvia, não era apenas visível, mas palpável, como um abraço quente, preenchendo-me com uma paz e alegria indescritíveis. Quando ele falou, sua voz soou como uma melodia perfeita, alcançando as partes mais profundas do meu ser. Ele disse meu nome com uma suavidade que me fez chorar. Eduarda, você foi chamada para algo muito especial. Não consegui responder, não sabia se era pela emoção, pelo impacto daquele momento ou porque palavras humanas simplesmente não eram suficientes. Só consegui balançar a cabeça, completamente tomada pela presença dele. Jesus começou a caminhar, e sem dizer nada, eu o segui. Cada passo dele abria um novo horizonte à minha frente, como se o céu fosse infinito, uma dimensão sem limites, onde tudo era feito de luz e amor. Vi cores que nunca havia visto antes, ouvi sons que transcenderam a música, e senti uma harmonia que parecia pulsar em tudo. Ele me levou até um campo vasto, onde tudo parecia estar em perfeita sincronia. Cada flor, cada árvore, cada raio de luz vibrava com o propósito de glorificar o Criador. Eu sabia que estava diante do reflexo do próprio coração de Deus. Jesus se virou para mim e disse algo que nunca esquecerei: Eduarda, você é professora na Terra, e isso não é por acaso. Você foi criada para semear conhecimento, mas não apenas o conhecimento do mundo. Você tem uma missão maior: semear a minha palavra. Essas palavras ecoaram dentro de mim, como uma verdade absoluta. Eu era professora, sim, mas nunca havia visto minha profissão dessa maneira. Ensinar sempre foi uma paixão, mas ali, diante dele, percebi que era mais do que isso. Era um chamado. Jesus continuou: no céu, tudo tem um propósito. Nada é por acaso.
Cada alma é chamada para algo único e precioso. Você foi criada com um dom especial, Eduarda, e agora é hora de usá-lo para algo maior. A Terra precisa de luz, e você pode ser portadora dessa luz. Assim como você ensina aos seus alunos com dedicação e paciência, quero que leve às pessoas o conhecimento do meu amor, da minha graça e da verdade que liberta. As palavras de Jesus foram como uma semente plantada profundamente em meu coração. Eu não sabia exatamente como faria aquilo, mas sentia que era algo que precisava acontecer. Jesus me olhou novamente, com um sorriso cheio de ternura, e começou a me revelar algo ainda mais profundo. Estendendo a mão, ele fez com que imagens surgissem ao nosso redor. Vi pessoas com o coração partido, buscando por respostas e consolo. Vi crianças radiantes de alegria ao aprender algo novo. Vi vidas sendo transformadas por simples gestos de bondade e pela força da palavra de Deus. Ele falou novamente, desta vez com uma convicção que penetrava no fundo da minha alma. Eduarda, o conhecimento que você compartilha pode mudar vidas, não apenas neste mundo, mas para a eternidade. Ensine com amor, compartilhe a minha verdade, e você verá como o meu plano para a sua vida é maior do que você pode imaginar. Cada palavra que ele pronunciava parecia iluminar cada canto do meu ser. Eu me sentia tão pequena diante da grandiosidade daquele momento, mas ao mesmo tempo, sentia que finalmente minha vida fazia sentido. Enquanto ele falava, uma pergunta se formava em minha mente: por que eu? Por que ele escolheria alguém tão comum quanto eu para algo tão grandioso? Mas no olhar de Jesus, não havia dúvida. Ele via em mim algo que eu ainda não conseguia perceber. O céu ao nosso redor parecia se expandir, e eu sabia que aquele era apenas o começo de algo ainda maior. Jesus havia plantado uma missão em meu coração, e eu sentia que o que viria a seguir seria ainda mais profundo. De repente, Jesus me olhou de novo, e o tempo pareceu se estender. A presença dele era tão forte e cheia de autoridade amorosa que eu sabia que o que ele diria a seguir não seria apenas uma conversa comum, mas algo que mudaria minha vida para sempre. Eduarda, você conhece o versículo que diz: ensina a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele? Ele perguntou suavemente. Lembrei-me de ter lido esse versículo em algum momento, mas até aquele momento, ele parecia um conselho distante. Agora, porém, aquelas palavras carregavam um peso imenso. Essa é a essência do que você foi chamada a fazer, ele continuou. Você foi criada com um dom único, Eduarda. Como professora, você não está apenas transmitindo conhecimento, mas está semeando sementes eternas. Cada palavra que você diz, cada lição que compartilha, tem o poder de transformar uma vida. Mas agora chegou o momento de ir além. Quero que você seja uma semeadora do meu amor e da minha palavra. Enquanto ele falava, cada frase parecia ser escrita no meu coração, e eu sentia o peso e a beleza da missão que ele me confiava. Não era apenas ensinar, mas guiar e iluminar o caminho para que outros encontrassem a mesma luz que eu experimentava naquele momento. Ele se aproximou mais e disse: muitos vivem na escuridão, perdidos em suas dores e dúvidas. Eles buscam respostas que o mundo não pode oferecer. Você tem a chance de mostrar a eles que existe algo maior, algo verdadeiro e eterno. Ensine a verdade com amor, como eu fiz. Seja paciente como eu sou paciente. Plante a minha palavra em corações que ainda não me conhecem e confie que eu farei crescer aquilo que você semear. As lágrimas começaram a cair, e senti que todo o peso das minhas dúvidas e medos estava sendo dissipado pela certeza do chamado que ele me apresentava. Então, Jesus levantou a mão e, com um gesto suave, fez surgir uma visão diante de mim, como um mosaico de histórias futuras. Vi crianças sorrindo em uma sala de aula, vi jovens sendo tocados por palavras de esperança, vi até adultos encontrando consolo em algo que eu estava ensinando. Ele apontou para aquelas cenas e disse: cada um desses corações tem um lugar especial no meu reino. E você tem o privilégio de ser uma ponte entre eles e o meu amor. Não se preocupe, Eduarda, você não fará isso sozinha. Eu estarei com você em cada passo, em cada palavra, em cada gesto. Você só precisa confiar e obedecer. O coração ardia de emoção, e eu me sentia incapaz de responder, mas ele sabia exatamente o que eu estava sentindo.
Meu silêncio parecia expressar mais do que qualquer palavra poderia. Então, Jesus abriu as mãos, e uma luz ainda mais forte emanou delas, envolvendo tudo ao nosso redor. Mas, desta vez, não era apenas para mim, já era como se ele estivesse me mostrando que essa luz deveria ser levada ao mundo. Eduarda, ele disse novamente, há uma promessa na minha palavra que você precisa guardar em seu coração. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Assim, brilhe a sua luz diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai que está nos céus. Essas palavras penetraram minha alma como um chamado definitivo. Não era apenas um versículo, mas uma missão que ele estava me entregando: ser a luz, refletir seu amor e apontar para ele. Então, Jesus estendeu a mão em minha direção. Quando a toquei, senti uma onda de amor tão intensa que parecia me desfazer. Era como se todos os pedaços do meu ser estivessem sendo reunidos e restaurados de uma forma que eu nunca tinha experimentado antes. Agora, vá, ele disse, com um sorriso que parecia refletir a vastidão do céu. Viva para o propósito pelo qual você foi criada. Ensine, ame, semeie e confie que minha palavra nunca volta vazia. Onde quer que você vá, estarei com você. Eu sabia que aquele momento estava prestes a terminar, mas sentia ao mesmo tempo que minha jornada estava apenas começando. Jesus não me deu apenas uma missão, mas uma razão para viver, algo que faria cada dia da minha existência valer a pena. Se você já sentiu que existe algo maior para a sua vida, se já se questionou sobre seu propósito, continue comigo nesta história. O que aconteceu depois daquele encontro com Jesus mudou tudo, e eu quero compartilhar isso com você, para que, assim como eu, você também possa encontrar a luz que transforma. De repente, tudo ao meu redor mudou. A paz celestial, a luz que me envolvia, e a presença de Jesus começaram a se distanciar. Não foi algo repentino, mas senti-me sendo puxada de volta, como se uma força invisível me guiasse para outro lugar. Meu coração estava dividido, eu queria permanecer naquele lugar, mas sabia que minha missão ainda estava por começar. Era como se estivesse atravessando camadas de realidade, até que de repente fui trazida de volta ao meu corpo físico. O impacto foi intenso, como se tivesse sido desconectada de uma fonte infinita de amor e energia, apenas para ser colocada novamente em algo limitado. Quando meus olhos se abriram lentamente, a luz do hospital me pareceu quase insuportável. A luz fria e pálida das lâmpadas fluorescentes era um contraste gritante com a radiante luz que eu havia experimentado no céu. Sentia dor no peito e ouvia o som frenético das máquinas ao meu redor. Ela voltou, gritou alguém, mas o som parecia distante, como se eu ainda estivesse entre dois mundos. Senti mãos tocando meu rosto, verificando meu pulso, meu corpo pesado, como se estivesse carregando o peso de uma montanha. Foi então que percebi, eu estava viva, contra todas as probabilidades. Eu tinha retornado. Mas minha mente ainda estava presa na experiência que acabei de viver. As palavras de Jesus ecoavam dentro de mim, a missão, o propósito, o chamado, tudo isso ainda era tão real quanto o ar que eu respirava agora. Mas como eu poderia explicar tudo isso? Como colocar em palavras algo tão além de qualquer entendimento humano? Enquanto os médicos e enfermeiros trabalhavam ao meu redor, suas expressões misturavam alívio e surpresa. Um deles comentou baixinho: ela ficou morta por mais de 6 minutos, isso é um milagre. Eu sabia que era um milagre, mas como explicar o que eu havia visto e sentido? Como contar a alguém que eu tinha estado no céu, que havia encontrado Jesus e recebido uma missão divina? Nos dias seguintes, ainda no hospital, eu me sentia como uma estranha no meu próprio corpo. Cada batida do meu coração parecia um lembrete de como eu havia sido abençoada por estar viva, mas ao mesmo tempo, carregava uma grande responsabilidade. Tentei falar sobre o que aconteceu com os médicos e enfermeiros, mas as palavras pareciam insuficientes. Alguns tentaram me consolar dizendo que aquilo poderia ter sido um sonho ou uma alucinação causada pela falta de oxigênio. Outros evitavam o assunto completamente. Até minha família, que estava no hospital, não sabia como reagir. Quando tentei contar à minha mãe sobre meu encontro com Jesus, ela me abraçou, dizendo: "Estamos felizes que você está viva,
talvez tenha sido um sonho causado pelo trauma. Mas aquilo não foi um sonho, foi mais real do que tudo o que eu já vivi. Eu sabia disso, no fundo da minha alma. No entanto, comecei a me perguntar por que era tão difícil para as pessoas entenderem. Houve momentos em que pensei em desistir de contar minha experiência. Estava cansada dos olhares céticos, das explicações científicas que tentavam reduzir o que vivia a meros impulsos neurológicos. Mas, sempre que isso acontecia, as palavras de Jesus voltavam à minha mente: ensine, semeie, confie. Essas palavras se tornaram meu mantra. Eu sabia que precisava encontrar uma forma de compartilhar o que vivi, mesmo que as pessoas não entendessem completamente. Não se tratava de mim, mas dele, da mensagem que ele me confiou. Adaptar-me à minha nova realidade não foi fácil. Nos primeiros dias, sempre que fechava os olhos, sentia como se estivesse de volta ao céu, à luz, à paz, à presença de Jesus. Tudo estava tão vívido em minha memória que parecia mais real do que o hospital ao meu redor. Mas, com o tempo, a realidade do mundo começou a pesar. Voltar à rotina parecia impossível. Como alguém poderia simplesmente seguir em frente depois de uma experiência como aquela? Como continuar vivendo normalmente sabendo que há algo muito maior nos aguardando? Foi nesse ponto que comecei a entender algo crucial. Meu retorno não era para me prender ao passado, mas para cumprir a missão que me foi dada. As palavras de Jesus começaram a fazer mais sentido. Ele me enviou de volta para ser luz, para ensinar, para compartilhar o que eu havia aprendido. Eu não sabia por onde começar, mas sabia que precisava tentar. Se você já sentiu um chamado para algo maior, ou teve experiências que ninguém parece entender, continue comigo nessa jornada. Minha transformação estava apenas começando, e talvez a sua também esteja. Voltar para casa não foi apenas uma transição física, mas espiritual. Eu não era mais a mesma pessoa que havia mergulhado naquele lago meses antes. Algo profundo dentro de mim havia mudado, e essa transformação era impossível de ignorar. Nos primeiros dias após sair do hospital, tudo parecia diferente. O mundo ao meu redor, antes tão rotineiro, agora pulsava com uma nova vida. Eu via Deus em tudo, no sorriso de uma criança, no vento que tocava meu rosto, na simplicidade das manhãs. Era como se cada detalhe estivesse carregado de um significado maior. Mas, ao mesmo tempo, eu carregava uma responsabilidade divina. Eu sabia que não poderia viver como antes. A mensagem de Jesus ecoava constantemente dentro de mim: você é luz, ensine, ame e semeie. Lembro-me da primeira vez que decidi abrir a Bíblia após minha experiência. Ela estava empoeirada, guardada no fundo de uma gaveta. Quando a abri, minhas mãos pararam diretamente em Mateus 5, 14 e 16. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Assim brilha a sua luz diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai que está nos céus. Era como se Jesus estivesse me falando novamente, como no céu. Esse momento mudou tudo. A partir dali, meu propósito começou a tomar forma. Decidi que minha vida não seria mais sobre simplesmente existir. Eu queria viver de acordo com o que Jesus havia me mostrado. Comecei a compartilhar minha experiência, primeiro com meus alunos, depois com amigos, e, finalmente, com qualquer pessoa disposta a ouvir. Não foi fácil. Ainda havia olhares céticos e perguntas desconfortáveis, mas eu entendi que meu papel não era convencer, mas semear. Minha sala de aula, que antes era apenas um lugar de trabalho, se tornou um campo missionário. Cada lição, cada palavra, era uma oportunidade de mostrar o amor de Deus. Muitas vezes, eu não precisava mencionar o nome de Jesus diretamente. Meu comportamento, minhas ações e a forma como tratava as pessoas falavam por mim. Mas sempre que podia, eu compartilhava aquela mensagem: somos luz e nosso chamado é brilhar para trazer outros de volta à fonte dessa luz. Minha transformação foi intensa. Coisas que antes eu valorizava perderam a importância. A necessidade de reconhecimento, sucesso material ou aprovação alheia foi substituída por um desejo profundo de agradar a Deus e cumprir o propósito que Ele me deu. No entanto, a transformação não aconteceu de forma instantânea ou fácil.
Houve dias de dúvida, momentos em que questionei, mas toda vez que isso acontecia, eu voltava às palavras de Jesus e à promessa que ele me fez: eu estarei com você em cada passo. Hoje, posso dizer com toda a certeza que sou uma pessoa completamente diferente. Antes, eu era apenas uma professora tentando cumprir uma rotina. Agora, sou uma serva de Deus que usa sua profissão para espalhar luz e esperança. Não sou perfeita, mas cada dia é uma nova oportunidade de crescer, confiar mais e me aproximar dele. Se eu pudesse deixar uma mensagem para você, seria a mesma que Jesus deixou para mim: você é luz. Não importa onde você esteja ou o que tenha vivido, existe um propósito maior para a sua vida. Você foi chamado para brilhar, para ser uma fonte de amor, esperança e verdade em um mundo que tanto precisa disso. Se você tem dúvidas sobre o seu propósito, encorajo você a buscar a Deus, a ouvir o que Ele tem a dizer e, não importa o quão pequeno ou insignificante você se sinta, lembre-se, uma simples vela pode iluminar a mais profunda escuridão. Obrigado por me acompanhar nesta jornada. Espero que minha experiência tenha tocado seu coração e que você possa enxergar o amor e o chamado de Deus em sua vida. Se você deseja continuar aprendendo, ouvindo histórias como essa e se conectando a mensagens que edificam sua fé, inscreva-se no canal. Vamos juntos descobrir o que Ele tem reservado para cada um de nós. Você é importante, você é amado, e você tem uma missão.